Pacundê e Portal Threads.com.br apresentam Pod Threads. Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Dé, está no ar o Pod Threads, o podcast oficial do portal Threads.com.br, trazendo tudo de bom e de ruim que aconteceu com o Atlético Paranaense na última semana. Um abraço a todos que estão nos acompanhando no YouTube, peço perdão, pelo amor de Deus, o meu computador está uma merda, por isso que provavelmente está travando. A Claro não está me ajudando, a minha internet está com um upload de 500k, mas vai ficar aí para vocês pelo menos ouvirem o programa pelo YouTube. Lembrando sempre que os nossos programas ficam disponíveis em todos os agregadores de podcasts, como Spotify, iTunes, Google Podcasts e Deezer. Então vamos começar a falar do Paranaense rapidamente. Eu vou rodar o spot da Pacundê e a gente já continua. Fala, moçada, aqui é o Rafael Porto do CastCast. Eu tô aqui para lembrar vocês que você tá ouvindo um podcast produzido pela Pacundê. A Pacundê é um selo da cidade de Curitiba que produz podcasts e que precisa da sua ajuda para continuar com a sua programação e com a sua estrutura. Acesse pacundê.com.br, lá você pode ajudar a manter a Pacundê funcionando com valores a partir de cincão por mês. Sendo apoiador, você ainda pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. O CastCast vai ao ar toda terça-feira aqui na Pacundê. Valeu! Isso aí, daí, moçada, o Atlético conseguiu passar aí pelo Londrina. Foi um jogo muito mais fácil do que aquele jogo que a gente viu na semana passada, 1-1 meio sofrido, meio chato de assistir. O Atlético decidiu definir rapidamente e meteu 5-0 logo no primeiro tempo. O que vocês acharam? O que o Dorival fez de diferente? O que vocês acharam que deu boa nesse jogo aí que não tinha dado no outro? Pode começar essa, Bela. Tá bom, fico muito agradecido por isso. Primeiro, tem uma diferença brutal nesse jogo, que foi a questão do gramado, né? Isso aí é algo que a gente tem que falar, porque a gente viu lá em Cornélio Procópio, é quase um negócio anti-futebol, assim, muito ruim, tava muito difícil praticar um jogo atrativo, em termos de transmissão também, muito feio, né? Aquela imagem, pelo amor de Deus, parece que tá vendo um jogo de várzea. Então, nesse sentido, a gente teve uma grande melhora, e o Atlético soube aproveitar melhor isso. Tem 3 pontos, na verdade, que eu queria tocar aí, pensando nesses primeiros jogos aí. Claro que é tudo muito precoce, a gente pegou um Londrina que estava num processo de preparação muito mais atrasado que o nosso para esse retorno. O Londrina também que não tem um time tão bom quanto foi nos outros anos, né? Foi um time que caiu aí para Série C, então está num processo complicado. Mas tem 3 pontos que eu queria tocar que eu acho interessante. Primeiro, o Eric, que o Eric está numa posição nova. Eu acho importante a gente fazer uma análise quanto a esse jogador. A gente sabe que o Dorival, a gente comentou muito antes da pausa, que ele gosta de usar muito esses laterais atacando por dentro. E nesse sentido, o Eric parece que tem jeito para coisa. Ele sabe se adaptar bem, ele se movimenta com bastante inteligência nesse ofício. Ele fez um jogo que deu para ter essa noção que ele pode ter esse cacuete aí do lateral, ele pode assumir a posição. A gente vê que o Kelvin não está numa boa fase. Confesso que eu queria ver mais do Eric no meio campo, acho que não deu para ver o suficiente para falar se deu certo ou se não deu certo, mas ele como lateral traz até uma imprevisibilidade que é interessante. Outro ponto é o Abner jogou, né? Algo que a gente pedia faz tempo. Ele tem uma característica de atacar mais por fora, de chegar na linha de fundo, então era algo curioso para a gente ver também. O Abner fez um jogo muito bom, fez um jogo praticamente perfeito. Como disse, é difícil avaliar, porque o adversário era muito frágil, não deu tantas preocupações, porém acho que dá para deixar esse destaque para o Abner. E outro ponto, o Marquinhos Gabriel. Ele não teve um bom desempenho até agora jogando como ponta, né? Ele não tem intensidade, mas nesse esquema que o Dorival usou nos últimos jogos, ele flutuando atrás do atacante, é algo que combina mais com ele tem uma finalização boa, não é tão criativo, mas é o que combina mais e lembra um pouco até o que o Rafael Veiga fez em 2018. Quer falar agora, Marcos, ou quer esperar o Dracão?
Vou me atravessar aqui no convidado. Então, só pra avisar que eu interrompi a live lá, que depois vocês vão ouvir a gente no YouTube aí, tá bom, galera? Eu tava com medo de fuder com o nosso áudio aqui do podcast. Perdão. Tava muito travado, né? Mas, enfim, eu concordo com o Belo, principalmente no ponto do Abner. Eu achei que o Atlético mostrou uma formatação ali diferente para sair jogando. Não tão diferente, porque o Eduardo Barros já tinha feito isso lá no começo do campeonato, que era uma saída em 3, né? Com o lateral esquerdo fazendo, às vezes, de zagueiro ali pela esquerda. E o Abner fez essa função naquele time do Eduardo Barros ali nas primeiras rodadas. Eu gostei muito dele jogando assim, só que a gente perde o cruzamento dele, porque ele não chega tanto na linha de fundo, porque a função dele nesse esquema é mais ficar organizando ali a saída de jogo, jogando praticamente como um zagueiro. E o Márcio Azevedo não foi bem nessa função no primeiro jogo, no 1-1, lá em Cornélio Procópio. Então eu gostei dessa mudança, achei interessante trazer o Abner e dar confiança para ele, né? Porque foi um investimento do clube. Eu acho que ele só vai desenvolver todo o potencial dele se ele tiver essas chances, se ele for ganhando confiança. E o Campeonato Paranaense está aí para fazer isso, né? Então eu gostei muito da entrada dele. Que nem o Belo falou, o Marquinhos Gabriel também jogando mais solto ali pelo meio, não preso numa ponta. Também achei interessante, acho que é a posição que ele pode mais render no Atlético, inclusive. Jogando, porque quando ele joga preso, ele não tem tanta velocidade, ele não tem tanto drible para partir para cima, para fazer com que o Rony fazia, mais ou menos, no time do ano passado, que era um jogador mais imprevisível. E ele jogando pelo meio, ele tem um bom passe, ele consegue organizar muito bem as jogadas, então eu também gostei desse ponto. E destacar o Nicão, que para mim parece profissional jogando no meio do monte de juvenil, sub-15, essas coisas. Ele é muito acima dos demais, até do próprio Atlético, e é o principal jogador do time, o que mais, para mim, o que mais desequilibrou. Mas no todo, assim, dos dois jogos, achei o primeiro jogo muito fraco, e o segundo jogo o Atlético jogou bem. O primeiro jogo a gente perdeu muito gol mesmo, e no segundo tempo o time parece que sentiu a parte física, mesmo o Londrina também tendo uma condição até pior. Não gostei, mas no segundo jogo o Atlético foi muito bem, fez o 5-0 ali, tirou totalmente o pé no segundo tempo, deu até a oportunidade de colocar jogadores que não entraram bem no primeiro jogo, como o Bruno Leite, por exemplo. Deu tempo de jogo para ele nesse segundo jogo, quando já estava uma situação mais tranquila. Então, eu gostei. Acho que o balanço dessa volta foi positivo. E vamos ver contra o Cascavel, que é um time, para mim, melhor do que o Londrina hoje, né? Então, vamos ver ele como o Atlético se comporta e esperamos que chegue na final e esperamos que seja aí uma Atletiba pra gente reacender as provocações e semanas de Atletiba e tudo mais. É isso, né? Confesso que o primeiro jogo eu só ouvi, eu não vi. Tava, enfim, ocupado com outras paradas. E pelo que eu ouvi, eu vi que o Atlético até, enfim, tentou jogar alguma coisa, mas perdeu gols, enfim, não foi aquelas coisas. Esse segundo jogo eu consegui ver. E primeiro que bateu aquela saudade da arena, né? De, pô, tá lá no jogo, né? Tá lá xingando os caras de pedindo raça, mesmo tendo 5-0. Eu entrei lá, eu fui lá na Baixada pendurar as bandeiras lá de manhã. Pô, dá uma saudade de estar embriagado naquele lugar lá. Exatamente. De pedir Bruno Guimarães de volta, de falar que Nicão nem joga tão bem assim, essas coisas assim. Deu aquele sentimento nostálgico de saudades. Mas enfim, cara, acho que foi um jogo muito bom pela parte do Atlético. Acho que a gente já falou aqui, como o Marcos falou, do Nicão. O Nicão é fora de série, ídolo, joga. Esse não tem como falar. Acho que esse ele já assumiu totalmente o protagonismo, já vinha assumindo, acho que desde o ano passado. Eu acho que muito do que o Atlético fez nos últimos anos passa pelo pé de Nicão. E se tornou aí um dos líderes do time hoje, ainda mais, né, com todas as mudanças que o Atlético vem sofrendo. E assim, é interessante ver alguns nomes se sobressaindo. Eu vejo um Cittadini já mais à vontade no meio de campo do Atlético, renovou agora por mais um ano, então é um nome que eu gosto particularmente, gosto bastante desse jogador, e eu acho que é um cara que tem um futuro bom aí, pelo menos mais esse ano, porque eu acho que o Atlético não segura ele até o final do ano, até o final do Brasileirão, enfim, até o final dessa temporada que a gente não sabe quando vai acabar. E é isso, cara, acho que por mais que o Atlético tenha ganho bem, 5-0,
A gente ainda precisa de nomes mais pra frente aí, que talvez a gente fale, né? Ou talvez um centroavante mais, enfim, não sei se o faro de gol é a palavra certa, porque o Bissoli ainda faz os gols dele. Mas a gente tá falando de um Londrina totalmente desestruturado, sem jogar um bom tempo, então, pra falar bem a verdade, eu não levo esse jogo, esse 5x0 não é um 5x0 que, nossa, vamos ser campeão de tudo novamente, o time tá voando, eu acho que não. Eu acho que o Atlético mesmo, com toda essa parada, vai precisar ainda de se reestruturar bastante. O nosso treinador vem com outras ideias, então, cara, vamos ver como é que vai ser aí daqui pra frente. O Cascavel é um time um pouco mais estruturado, mas, enfim, pelo que o Atlético tem, pelas peças que tem tudo pra passar. Prefiro não zicar agora. Eu tava vendo o programa das meninas que saiu hoje, inclusive você que não tá ouvindo a gente, não assistiu ainda, vai lá assistir. E as meninas falaram uma coisa que é verdade, que eu nunca tinha parado pra pensar, assim, fora essa sombra do Walter que vai ter agora, né, com relação ao Bissoli, o Bissoli ele já vem dessa camisa 9, que não é exatamente a camisa que ele usa, entregue pelo Marco Ruben. Então, cara, esse Piá, além de ter, ele vai ter essa pressão vinda do Walter. No primeiro jogo da volta lá, já tinha gente pedindo Walter pra caralho no Twitter. Então eu queria dizer pra vocês que a partir de agora, até o fim do ano, este perfil, esta arroba é Tim Bissoli B17. A única vez que você vai ouvir eu falando que sou B17 na vida de vocês. E defenderei Bissoli. Tá ok? Tá ok? B17, até o fim da minha vida, porque esse Piá vai sofrer muita pressão e ele tem bola, fez gol de letra na Libertadores, então sou Tim Bissoli. Sobre o Cascavel, eles foram melhor que... Sobre o Cascavel, eles foram melhor que a gente, né, na primeira fase. Eles ficaram em segundo lugar, atrás do Coxa, então... na teoria, o nosso jogo, em comparação à outra semifinal, é mais cascudo aí, né? Esse time do Cascavel ele é um time bem arrumadinho, foi muito bem na primeira fase do Paranaense. Então, assim, eu não espero que o Atlético caia pro Cascavel, né? Obviamente. E muito provavelmente o Coxa também não vai cair pro Cianorte, né? O Cianorte meteu 8x0 no agregado num time... Só que meteu num time que é semi-amador. Tem Douglas Coutinho, né? Pelo amor de Deus. Não, o Cianorte jogou contra o... Ah, não, é verdade, eu que tô falando merda. O Cascavel que meteu 5x0 no agregado num time semi-amador. Mas o Cianorte também não é um time bom, então o seu desejo virará realidade, Marcos Guedes, porque provavelmente teremos aí, a não ser que aconteça uma zica muito grande de algum dos lados, teremos o Atletiba na final, pra dar uma graça aí nessa volta aí, que realmente esse campeonato, pelo amor de Deus. E eu acho, sim, são os dois melhores times do campeonato, né, em termos de elencos. Então eu acho que vai ser um bom teste pro Atlético também, porque a gente tem que lembrar que dia 8 já começa o Campeonato Brasileiro. Então é importante você fazer um jogo, nada contra o Londrina, não menosprezando, mas era um time que tinha 2 dias de treinamento quando enfrentou o Atlético. Mas, cara, e a gente precisa, que a gente tá... O Londrina tá se desfalecendo também, tá? O Salada tá largando o Londrina lá também, só não largou agora por pena dos caras lá, mas caiu pra Série C, ou no final do ano o Sérgio Malucelli já vai pedir o boné, então esse Londrina que eu acho, né, é a minha previsão de vou me limitar à minha insignificância, mas eu acho que a partir desse ano que vem, a gente não vai ver tão cedo aquele Londrina que a gente viu nos últimos anos aí, de Série B, inclusive brigando na parte de cima da tabela, né? Lógico que não querer desvaler aí, tirar o valor do nosso 5x0, mas esse Londrina aí não é aquele Londrina que a gente conhece. Quer falar de Bissoli, Belo? Meteu 2 gols, tinha errado a primeira oportunidade ali, a galera no Twitter já estava empolvorosa, mas logo no lance seguinte guardou o primeiro dele de 2. Às vezes a falta de torcida é bom, né? Porque se o pessoal perde aquele gol, tem torcida, já iam puxar o Walter lá na arena, mesmo que o Walter não pudesse jogar. Então, enfim, mas assim como eu não gosto que critiquem muito cedo, eu prefiro também ter um pouquinho de calma aí, embora seja um jogador que eu esteja confiando muito. Eu acho que ele
tem vários bons atributos de um bom centroavante. Ele é muito bom fisicamente, ele é rápido, ele tem inteligência nos movimentos dele, claro que isso vai evoluindo, porque é muito jovem, tá tendo suas primeiras experiências como jogador profissional, e parece ter uma boa finalização também, né? Então, mas tudo isso a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver. Eu desde já patrocino como ele como o nome aí para os próximos tempos, mas também tendo um pouquinho de calma, apesar daquele gol de letra lá na Libertadores que faz muito tempo já, antes do fim do mundo, mas é algo que não pode esquecer. Exatamente, e uma outra coisa que eu queria trazer para a mesa aqui, com essa chegada do Alvarado, com esse contrato até dezembro de 2023 que o Cittadini tá fazendo, a gente tem aí o Wellington, temos o Christian, o Eric, cara, ele achou o lugar dele no time? Vocês acham que ele resolveu o problema do Atlético e é nesse caminho que ele vai seguir? Cara, eu acho que não foi nem ele achou o lugar dele. Eu acho que sobrou pra ele a lateral direita. Eu acho que é mais nessa pegada, porque tava jogando o Adriano ali, ele não tava jogando mal também, mas a gente sabe que o Adriano com ritmo de jogo, já tava difícil dele pegar ritmo. Agora com 4 meses parado, a gente não sabe qual Adriano vai voltar, né? Então, sabendo dessa limitação física do lateral que estava sendo titular, e sabendo que o Jonathan já também não consegue fisicamente dar conta ali de ser o titular na posição, eu acredito que o Eric vai acabar sendo titular ali pela direita. E também porque tá difícil o mercado de laterais, né? O Atlético até tentou um jogador que jogava na Bélgica, né? Até esqueci o nome dele. Mas tentou o cara, não conseguiu, e não tem muita gente aí Vitinho, né? E não tem muita gente no mercado disponível para essa posição. Tentou trocar o Jandrei pelo Guga também, parece que não deu certo. O Atlético também é um palhaço às vezes, né? Que eu não entendi muito bem por parte do Galo. Um absurdo, né, cara? O Jandrei, muito mais útil. Mas também tem uma outra coisa interessante. Nesse esquema, o Eric jogou várias vezes nesses 2 jogos, ele acabou vindo pro meio de campo organizar as jogadas. Não ficou preso pela lateral direito o tempo inteiro. Que é aquela coisa que a gente falou que é a grande diferença do Thiago Nunes pro Dorival, né? Esse diagonal pra dentro que os laterais no esquema do Dorival fazem, né? Exatamente, e eu acho que isso pode ser interessante você ter o Eric nessa posição, porque ele é um excelente volante também. Então, quando ele cair pelo meio, ele vai trazer uma qualidade e até para recompor pelo meio, voltando, marcando, dando cobertura. Ele é um bom jogador fazendo isso também. Então eu acho que o Eric vai se adaptar ali tranquilamente na posição. E se não vier outro, provavelmente ele vai ser o titular pro resto do ano. Te agrada, Dracão? Eric improvisado? Então, pelo pouco que eu vi no jogo, achei interessante. Ele já jogou, né? Eita, você viu? Ei, cachorrada! São os poodle. Entendi. É os furacão. Ele já tinha sido testado nessa posição, se eu não me engano, em alguns outros jogos ano passado. E cara, vamos ver. Eu, mais uma vez, né? Eu não gosto de me balizar pelo que ele fez contra esse Londrina totalmente, enfim, né? Bater em bêbado é fácil, como dizem. Então eu prefiro esperar mais alguns jogos, talvez ele nessa posição, até porque a gente não tem lateral direito. E esperar um pouco mais para ver se ele realmente vai render tudo isso ou não. Espero que sim, torço muito. O Eric é um bom jogador, tem um baita potencial e já mostrou isso. Então vamos ver, talvez ele se encontre ali e realmente seja a posição dele. Isso aí, galera. Que dia que é? Domingo? Porra, agora me arranjei pra minha cabeça, hein? Domingo, dia 26 de julho. 26 de julho, domingo, às 18 horas, na Arena da Baixada, enfrentaremos o Cascavel e tentar fazer valer o nosso mando de campo aí para não passar aperto na volta, né? Porque passar aperto na volta é mais difícil do que passar aperto na ida, né? O que vocês esperam desse jogo aí? O que vocês esperam desse campeonato, cara? Você acha que vai dar uma gracinha aí o Atletiba na final? Porque Atletiba é aquela coisa, né? Esse campeonato de merda aí não vale porra nenhuma, com todo respeito aí à instituição federação, que também eu tenho zero respeito, exatamente. E não vale nada, vai ganhar o troféu Hélio Cury ali que ele compra na própria loja, ele mesmo que vende.
Então, pra fazer valer alguma coisa, o Atlético vai precisar ganhar do Coxa aí pra dar uma graça aí. Vai que logo 2-3 dias depois a gente já tem a nossa estreia no Brasileiro, lá em Fortaleza. Então, acho que a graça vai sobrar aí, né? Eu vou começar agora aqui, mas eu acho que a única importância de se ganhar esse Campeonato Paranaense é para ter um ritmo pro Brasileirão e ter uma moral um pouco mais elevada. Querendo ou não, se você ganha de um rival seu numa final de campeonato, é sempre bom. Né? Por mais que seja um campeonato bosta como esse Campeonato Paranaense, ainda mais do jeito que tá. Mas eu acho que serve muito como combustível pro resto do ano, sabe? Pro resto do Brasileirão e os outros campeonatos que a gente vai ter, Libertadores, etc. Pra criar uma base mais unida do time, ganhar um título e tal, blá, 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 blá. Eu acho que essa é a verdadeira importância. Título realmente do Paranaense como, enfim, número ou, enfim, qualquer outra coisa, eu acho que é irrelevante. Eu acho que a única importância a se tirar disso independente, talvez até sendo Coxa ou não. Acho que sendo Coxa é uma moral um pouco mais elevada, mas pode ser ali um Cianorte, por exemplo, se a gente passar e enfrentar eles na final, ganhando esse título, levantando uma taça. Acho que isso é importante para a moral do time, para a união do time, uma base diferente. Acho que para o restante do ano isso vai fazer diferença. Vamos ver. Tem o que a gente comentou aí durante todos esses anos aí do Campeonato Paranaense, é a questão de você preparar bem o time. E no caso dos outros anos era preparar aí novos talentos para poderem jogar no time principal, né? Esse ano não há essa possibilidade para essa reta final, porque o projeto Aspirantes teve que ser cancelado, né, para esse ano. Então, além de você ter o time com um bom desempenho e fazendo bons jogos, deixando jogadores confortáveis em campo, que é o que a gente espera nesse momento, acho que é até mais do que o título, também deve-se usar o máximo tempo possível para fazer testes, né? Que é o que até faltou um pouco nesse último jogo, né? Faltou um pouco não, faltou bastante, né? O Atlético virou o intervalo já com uma goleada no placar e podia ter voltado já com 3 mudanças, com 3 jogadores jovens em campo, né? Entrou até o Bruno Leite depois, mas já além do Bruno Leite, preciso também o Alio Jajá, que é o que a torcida pede muito, cobra muito. Então, nesse sentido, também é algo que eu espero ver mais aí nesses próximos jogos. O Atlético, se conseguir uma boa vantagem contra o Cascavel, por exemplo, que já coloque a piazada para entrar em campo e ter minutos. Como já falei, para mim esse campeonato vale só pelo ritmo mesmo, tem que chegar na final e torço para que seja o Curitiba, porque realmente é o melhor time, vai ser um teste pro Atlético, porque o que importa mesmo, a gente sabe disso, é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, no caso do Atlético. Então, acho que o Atlético tendo um bom ritmo, porque a gente vai enfrentar Fortaleza fora de casa e Jorge Wilstermann fora de casa, né? Então vão ser 2 jogos difíceis que o Atlético já precisa estar jogando um futebol melhor e com mais ritmo. Então, para mim, o campeonato vale única e exclusivamente por isso. O título, ganhando, a gente fica feliz, perdendo, a gente fica triste ali até 10 horas da noite do domingo e depois passou. Acabou, ninguém lembra mais quem foi o campeão, nem como foi os jogos. Então, para mim, o campeonato vale meio que por isso. E ainda mantenho a minha opinião de que não devia nem ter voltado esse negócio. Isso aí, então, galera. Lembrando aí que a primeira semi é no domingo, a outra provavelmente seja quarta ou quinta, não sei se confirmou já, mas a gente traz as informações para vocês aí. E eu vou fazer, pesada, já que o programa foi um pouco menor, rapidinho aí na hora de dar tchau, mandem abraço para quem vocês quiserem e digam quanto vai dar o primeiro jogo da semi. Fala, Marcão. Bom, então, me despedindo de todo mundo, mandar aquele abraço pro meu pai, senão zica tudo. Senão a gente vai zicar o ano inteiro do Atlético, então um abraço aí pro meu pai, um salve pra ele. Atlético, é só o jogo ou dos dois? Manda os dois já então. Vai ser 4-0 o primeiro e a gente vai empatar 2-2 lá. Belo, tua vez. Vou mandar um abraço de hoje aí pro Léo Cittadini, se ele por acaso escutar a gente. Renovou o contrato aí, jogador que eu sou muito fã, cada vez mais completo, e nesse esquema novo aí do Dorival, ele é uma das peças mais importantes do elenco. Então, deixar um abraço pro Léo Cittadini. Acho que o Atlético ganha o primeiro jogo de 1 ou 2-0, acho que vai ser
econômico. E aí na volta, empate ou mais uma vitória magra aí, mas eu acho difícil que o Atlético não passe de fase. Boa. Dracão, obrigado, Dracão. Valeu, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estarei sempre à disposição quando possível. E um abraço aí pro Walter, exemplo de vida, que perdeu 20 quilos. Ele mandou pra mim os 20 quilos dele. Exatamente. Dividiu entre a gente, então, talvez. Exatamente. E quanto vai dar os jogos? Eu acho que vamos ganhar aqui de 2-0 e 1-0 lá. Boa. Só então, galera. O meu chute é 3-0 aqui e 2-1 lá pra nós. Beleza? Entrem em threads.com.br para saber tudo o que está acontecendo com o Atlético aí. Peço perdão mais uma vez para todo mundo que tentou assistir a gente pelo YouTube. Primeiro o problema foi meu computador, depois foi minha internet, mas eu juro que eu vou dar um jeito. Talvez até as próximas semanas, agora que a gente vai fazer semanal, eu vá até o estúdio sozinho lá para pelo menos conseguir fazer a transmissão da live para vocês. Beleza? Obrigado, galera. Escutem, semana que vem estaremos de volta aí. E se Deus quiser falando de um pré-Atletiba aí, né? Pra dar uma graça nesse pré-brasileirão. Beleza? Fiquem com Deus, galera. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau.